Ele jogou uma criança pela janela. Você perdoou. Ele matou o próprio primo. Você relevou. Ele voltou para a mulher que explodiu metade de uma cidade. E você ficou chocado. Jaime Lannister, o regicida, o cavaleiro de armadura dourada que todo mundo achava que estava numa jornada de redenção. A internet inteira torcia por ele. Brienne amava ele. A gente queria que ele fosse o herói. Mas aqui vai o que ninguém te contou. Jaime nunca quis ser salvo. E cada passo dessa suposta redenção foi só você projetando no cara o que você queria ver, não o que ele realmente era. Neste vídeo, vou te mostrar como Jaime Lannister não foi destruído na última temporada. Ele sempre foi exatamente isso. E a gente que comprou uma história que ele nunca vendeu. Vamos começar pelo óbvio, que todo mundo esquece. O cara jogou uma criança de 10 anos de uma torre, sem hesitação, sem remorso visível. E por quê? Porque Bran viu ele transando com a própria irmã e isso poderia acabar com a carreira dele. Então, solução? Eliminar a testemunha, uma criança, e ele não perde o sono por isso. As coisas que eu faço por amor, ele diz enquanto Bran despenca. E essa frase resume tudo sobre Jaime. Porque ele não está falando de amor romântico comum. Ele está falando da única coisa que sempre importou para ele, mais que honra, mais que dever, mais que qualquer código de cavalaria, Cersei. A gente passa 7 temporadas achando que Jaime está mudando. Achando que Brienne está salvando ele. Achando que ele está se tornando o homem que sempre deveria ter sido. Mas a verdade é mais simples e mais triste. Jaime teve alguns momentos de clareza, mas nunca conseguiu realmente se libertar. E não porque os roteiristas arruinaram ele, mas porque era exatamente essa a história desde o começo. Mas antes de chegar lá, vamos falar sobre por que a gente acreditou tanto nessa redenção. Porque tem um motivo. Jaime tem uma das melhores histórias de fundo de toda a série. O cara matou o Rei Louco. E todo mundo chama ele de regicida, como se fosse a pior coisa do mundo. Como se ele não tivesse honra, como se fosse um traidor. Mas aí vem aquela cena na banheira. Aquela cena icônica onde Jaime finalmente conta a verdade para Brienne. O rei Aerys estava planejando queimar King's Landing inteira com fogo vivo. 500 mil de pessoas. Homens, mulheres, crianças. Todos. E Jaime, o cavaleiro da guarda real que jurou proteger o rei, teve que escolher. Obedecer o juramento e deixar todos morrerem, ou quebrar o juramento e salvar a cidade. Ele salvou a cidade, matou o rei pelas costas, e em vez de ser tratado como herói, foi marcado como traidor pelo resto da vida. Porque ninguém perguntou por quê, ninguém quis saber o motivo. Só viram o cavaleiro que matou o homem que jurou proteger. E Jaime, orgulhoso demais para se defender, deixou todo mundo pensar o pior dele. Essa história nos ganha. Ela muda tudo sobre como vemos Jaime. De repente ele não é mais só o cara arrogante que joga crianças pela janela. Ele é alguém que fez a escolha impossível. Alguém que sacrificou a própria reputação para salvar inocentes. E isso planta a semente. Talvez Jaime seja melhor do que parece. Talvez ele sempre tenha sido. Mas aqui está o truque. Uma boa ação no passado não apaga as ruins do presente. E Jaime continua fazendo escolhas terríveis. Ele mata o próprio primo para tentar escapar da prisão. Um primo, família, sangue. O cara não tinha nada a ver com nada. Era só um guarda fazendo o trabalho dele. E Jaime estrangula ele com as próprias mãos acorrentadas só para criar uma distração. A morte não serve para nada no final porque ele não consegue escapar de qualquer forma. Então foi assassinato gratuito. E a gente? A gente meio que ignora isso porque já estamos investidos na ideia de que Jaime é complexo, é cinza moral, é interessante. Então, quando ele perde a mão, quando Loki corta a mão de espada dele e Jaime fica completamente despedaçado, aí sim a gente vê vulnerabilidade de verdade. Porque Jaime Lannister sempre foi definido por uma coisa.
Ele era o melhor espadachim de Westeros. Tirando talvez Barristan Selmy ou Arthur Dayne, ninguém batia Jaime numa luta justa. Essa era a identidade dele. E de repente ela some, literalmente. E sem a mão, sem a espada, Jaime não sabe mais quem é. Ele entra em depressão, desiste, quer morrer. E aí Brienne aparece e não deixa. Ela força ele a continuar. Ela vê algo nele que ele mesmo não vê mais. E lentamente, dolorosamente, Jaime começa a se reconstruir. Não como espadachim, mas como pessoa. Ou pelo menos é isso que parece. Porque aqui está o lance. Perder a mão não mudou Jaime. Só removeu a camada de arrogância que vinha da habilidade. Sem a espada, ele não pode mais se esconder atrás da reputação. Ele precisa encarar quem realmente é. E o que ele encontra? Um homem que fez escolhas horríveis por amor, que matou para proteger segredos, que nunca conseguiu realmente escolher entre o que é certo e o que quer. Brienne vira o catalisador. Ela é tudo o que Jaime deveria ser. Honrada até o fim, leal sem questionar, justa sem compromisso. E ela acredita nele. Genuinamente acredita que ele pode ser melhor. Então Jaime tenta. Ele realmente tenta. Ele salva Brienne do estupro inventando uma história sobre minas de safira. Ele volta para salvar ela quando está sendo atacada por um urso, mesmo já estando livre, mesmo podendo simplesmente ir embora. Ele dá a ela Oathkeeper, uma espada de aço valeriano, e manda ela cumprir o juramento que ele fez para Catelyn Stark. Proteger as filhas dela. São atos genuinamente bons. Atos que mostram que Jaime tem capacidade de fazer o certo. Mas veja bem, ele faz essas coisas por Brienne. Não por princípio, por ela. Porque ela trouxe algo para a vida dele que Cersei nunca trouxe. A crença de que ele poderia ser mais. Mas quando Cersei chama, ele volta toda santa vez. Ele volta para King's Landing. Volta para os braços dela. Volta para a dinâmica tóxica e destrutiva que define a vida dele desde que eram crianças. Porque, no fundo, Jaime não ama Brienne da forma que ela merece. Ele admira ela, respeita ela, quer ser o homem que ela vê nele, mas não ama ela da forma obsessiva, consumidora, destrutiva que ama Cersei. E esse é o ponto que todo mundo perde. O amor de Jaime por Cersei não é saudável. Nunca foi. É dependência emocional no nível mais profundo. Eles são gêmeos. Entraram no mundo juntos. Viemos juntos ao mundo. Devemos sair juntos, ele diz no final. Essa conexão não é romântica no sentido tradicional. É patológica. Cersei é a única pessoa que sempre esteve lá. A única constante na vida dele. E Jaime não sabe existir sem ela. Mesmo quando ela manda matar ele. Mesmo quando ela explode a Grande Sept e mata centenas de inocentes com fogo vivo. Exatamente a mesma coisa que o Rei Louco ia fazer e que Jaime matou para prevenir. Mesmo quando ela não liga para ele, só usa ele, só o mantém por perto porque é útil. Ele volta. A jornada com Brienne, os momentos de crescimento, a luta em Winterfell contra os mortos, tudo isso aconteceu, tudo foi real, mas nenhum disso foi forte o bastante para quebrar o vínculo com Cersei. E aqui entra onde todo mundo acha que a série errou. Quando Jaime dorme com Brienne, quando finalmente parece que ele escolheu o caminho certo, quando ele poderia ficar em Winterfell e ser feliz, ele foge no meio da noite. Volta correndo para Cersei, para King's Landing, para o perigo, para a morte certa. As pessoas ficaram furiosas. Arruinaram o arco dele, jogaram 7 temporadas no lixo, destruíram o melhor desenvolvimento de personagem da série. Mas será que destruíram? Ou será que mostraram a verdade que ninguém queria aceitar? Olha o que Jaime diz para Brienne quando ela implora para ele ficar. Ela é odiosa, e eu também sou. Você acha que sou um homem bom porque viu que fiz uma coisa decente na vida. Mas quando você listar todas as coisas que fiz, todas as coisas horríveis, vai perceber que não sou diferente dela. Essa é a admissão, a confissão final. Jaime sabe quem ele é. Ele sempre soube.
E ele não é o herói que Brienne vê. Ele fez coisas boas, sim, mas não o suficiente para apagar o resto, não o suficiente para se redimir completamente. E no final, quando tem que escolher entre a mulher que o faz querer ser melhor e a mulher que ele sempre amou, apesar de tudo, ele escolhe Cersei. Não porque é burro, não porque os roteiristas forçaram, mas porque é quem ele é. Algumas pessoas não conseguem se salvar. Algumas pessoas sabem o que é certo, querem fazer o certo. Tem momentos onde chegam perto, mas no final não conseguem dar o passo final. E isso não é falha de escrita, isso é realidade humana. A gente queria que Jaime fosse a história perfeita de redenção, o vilão que se torna herói, a transformação completa. Mas Game of Thrones nunca foi sobre finais perfeitos. Foi sempre sobre pessoas reais fazendo escolhas reais, mesmo quando essas escolhas são terríveis. E a escolha de Jaime foi Cersei. Sempre foi. Desde o primeiro episódio, quando ele a beija e diz "as coisas que eu faço por amor", até o último, quando ele morre nos braços dela, enquanto King's Landing desaba em volta deles. A jornada inteira foi isso. Mas vamos falar do elefante na sala. E o juramento, e Oathkeeper, e todo o discurso sobre honra que ele tem com Brienne, isso tudo não conta? Conta, mas honra para Jaime sempre foi complicada. Ele matou o rei que jurou proteger, quebrou o voto mais sagrado que um cavaleiro pode fazer, e ele fez isso pela razão certa. Então, honra para ele nunca foi sobre seguir regras cegamente. Foi sobre fazer o que achava necessário no momento. E no final, o que ele achava necessário era estar com Cersei. Não porque ela merecia, mas porque ele não conseguia fazer diferente. Tem uma teoria de que Jaime sempre foi viciado em Cersei, do mesmo jeito que alcoólatras são viciados em bebida. Eles podem ficar sóbrios por meses, anos até. Podem ter momentos de clareza onde tudo faz sentido e eles estão bem. Mas um momento de fraqueza, uma chamada no meio da noite, e eles recaem completamente. Jaime teve 7 temporadas de sobriedade parcial, momentos onde não estava diretamente sob influência de Cersei, momentos onde ele podia ser melhor. E ele foi, um pouco. Mas quando ela chamou dizendo que estava sozinha, que precisava dele, que ia morrer, ele recaiu. Instantaneamente. E a parte mais trágica, Cersei nem precisava dele de verdade. Ela tinha o exército, tinha os recursos, tinha Euron. Ela não precisava do Jaime fisicamente, mas Jaime precisava estar lá, precisava tentar salvá-la uma última vez, porque é quem ele sempre foi. A cena da morte deles é poética de um jeito perturbador. King's Landing desabando, fogo e pedras caindo. E Jaime, em vez de tentar escapar, leva Cersei para os túneis debaixo do Red Keep. Nada mais importa, ele diz, só nós. E eles morrem abraçados enquanto o teto desmorona. É romântico se você ignorar que Cersei acabou de cometer genocídio e Jaime abandonou a mulher que realmente o amava para morrer com alguém que só o usava. Mas essa é a tragédia de Jaime Lannister. Ele sabia que era errado. Ele foi de qualquer forma. Agora, aqui está a pergunta real. Jaime foi redimido. Ele lutou em Winterfell, salvou Brienne, manteve juramentos, fez coisas boas. Isso não conta? Conta, sim, absolutamente conta. Mas redenção não é uma barra que você preenche e pronto, agora você é bom. Redenção é um processo. E o processo de Jaime foi interrompido. Ele estava chegando lá, estava perto. Mas no momento crucial, ele escolheu a familiaridade da toxicidade em vez do desconhecido da bondade genuína. E isso não torna tudo o que ele fez irrelevante. Ele realmente salvou King's Landing do Rei Louco. Realmente protegeu Brienne. Realmente lutou pelos vivos contra os mortos. Essas coisas aconteceram e importam. Mas elas não apagam o fato de que quando teve que escolher, ele escolheu errado. George R.R. Martin disse uma vez que queria explorar se redenção é realmente possível. Se você pode realmente voltar das piores coisas que fez.
E a resposta com Jaime é: talvez, parcialmente, mas não completamente, não sempre. Porque aqui está a verdade final sobre Jaime Lannister. Ele não era um vilão que se tornou herói. Ele era um homem capaz de atos heróicos e atos terríveis, frequentemente pela mesma razão. Amor. Amor por Cersei. Amor por Brienne. Amor pela ideia de quem ele poderia ser. Mas amor não é desculpa. E a jornada de Jaime não foi sobre se tornar um homem melhor. Foi sobre tentar e falhar repetidamente em se libertar da única coisa que sempre o definiu: Cersei. A última cena dele no Livro Branco, escrita por Brienne, resume perfeitamente. Ela lista os feitos dele, bons e ruins. Ela não esconde nada, não finge que ele era perfeito. Ela apenas escreve a verdade. Morreu protegendo sua rainha. E tecnicamente é verdade. Ele voltou para proteger Cersei. Que ela não merecia proteção é outro assunto. Jaime Lannister era o homem mais interessante de Westeros, porque era capaz de grandeza e pequenez ao mesmo tempo. Podia salvar uma cidade e empurrar uma criança. Podia respeitar uma mulher honrada e voltar para uma abusiva. Podia ser o cavaleiro dos sonhos e o traidor dos pesadelos. E, no final, ele foi tudo isso, simultaneamente, até o último segundo. A gente queria que ele fosse salvo. A gente projetou nele a jornada que queríamos ver. Mas Jaime nunca prometeu isso. Ele teve seus momentos. Ele tentou, mas não foi o bastante. Talvez essa seja a lição mais importante que Game of Thrones tentou ensinar. Algumas pessoas não têm finais redentores. Algumas pessoas ficam presas nos próprios padrões destrutivos até o fim, não por falta de oportunidade ou amor ou razão, mas porque mudar de verdade é a coisa mais difícil que existe e nem todos conseguem. Jaime Lannister não foi arruinado pela última temporada. Ele foi revelado, e a revelação é que ele sempre foi exatamente quem disse que era. Um homem que faria qualquer coisa por amor, inclusive coisas horríveis, inclusive morrer por alguém que não merecia. A maior mentira não foi a série. Foi a que contamos para nós mesmos, que ele ia escolher diferente no final. Mas ele não escolheu. E isso, por mais doloroso que seja admitir, faz completo sentido.